Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir a atividade 1 sobre o domínio do fogo e eu também vou explicar para vocês um pouco sobre isso. Esse tema aqui nós tivemos aulas sobre ele antes da pandemia, quando eu expliquei para vocês a origem do ser humano, a origem do universo e o homem do Paleolítico e do Neolítico, o homem, entre aspas, das cavernas. Vocês se lembram? Foi nosso último conteúdo antes da pandemia. Então, isso aqui, muito provavelmente, vocês já sabiam as informações que traz essa atividade. É interessante nós pensarmos que logo aqui no começo da atividade 1, trilha de conhecimentos, ele fala para que os seres humanos utilizavam essa tecnologia. Então o fogo aparece como uma tecnologia. É interessante nós refletirmos sobre o fato de que não precisa necessariamente ser algo ligado à inovação, um celular, um videogame, um carro, para ser considerado tecnologia. O que é tecnologia? É um avanço que o ser humano faz em prol, né, da sua especialização, em prol de uma melhor forma de vida, uma facilidade para si. Então, sim, a descoberta do fogo, da roda, são tecnologias que o homem primitivo vai utilizar durante a pré-história. Lembrando que nós chamamos esse período de pré-história porque os historiadores decidiram que tudo aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita e, portanto, antes do ano 4000 é pré-história. Tudo que acontece depois da invenção da escrita, ou seja, depois do ano 4000, é história, tá certo? Então vamos aqui para o nosso texto. Um passo importante para os primeiros seres humanos foi a domesticação do fogo. Já há 800 mil anos, algumas espécies humanas faziam uso esporádico do fogo. Por volta de 300 mil anos atrás, os Homo erectus, os Neandertais e os antepassados do Homo sapiens usavam o fogo diariamente. Os humanos, então, tinham uma fonte confiável de luz e de calor e uma arma letal contra os leões à espreita. A melhor coisa que o fogo possibilitou foi o hábito de cozinhar. Alimentos que os humanos não conseguem digerir em sua forma natural, como trigo, arroz e batata, se tornaram itens essenciais da nossa dieta graças ao cozimento. O fogo não só mudava a química dos alimentos, mudava também sua biologia. Cozinhar matava germes e parasitas que infestavam os alimentos. Também passou a ser muito mais fácil para os humanos mastigar e digerir seus alimentos favoritos, como frutas, nozes, insetos e carniça, se cozidos. Então, o texto traz aqui para a gente a questão de que o fogo foi uma vantagem para o ser humano e possibilitou que a espécie humana continuasse sobrevivendo e evoluindo. Por quê? Porque diminuiu a morte. Em resumo, a gente pode dizer isso. Porque o fogo ele desinfecta os alimentos, o fogo faz com que alimentos que antes não eram possíveis de ser comidos tornem-se alimentos de consumo dos seres humanos, como por exemplo o arroz e a batata, não tem como comer cru, mas depois que você começa a cozinhar, é possível se alimentar disso. Isso faz com que menos pessoas morram de fome nesse período. Então, a questão da descoberta do fogo foi muito importante para isso, para se aquecer também, certo? E até mesmo para espantar alguns predadores. Então, porque o domínio do fogo foi importante para a sobrevivência dos seres humanos nesse período. Então, nós podemos colocar que porque aumentou a oferta de alimentos, porque possibilitou a desinfecção dos alimentos através do cozimento, para proteção e para se aquecer, certo? Lembrando que vocês não precisam escrever exatamente o que eu estou falando. Se a resposta de vocês tivesse ideia, já está certo, já está ótimo. Quais eram os alimentos consumidos pelos seres humanos antes do domínio do fogo? Quais alimentos passaram a ser consumidos após o domínio do fogo? Então, antes do fogo, o que o ser humano comia? Carne, né? Muitas vezes crua, certo? Porque não tinha o fogo, então comia carne crua, frutas e nozes. Depois do domínio do fogo, o ser humano começou a consumir trigo e batata, essencialmente. Legumes no geral, né? Não só batata, tipo mandioquinha, abobrinha, esses tipos de legumes que são duros, mas que quando você cozinha, eles ficam bons para comer. Quais são as utilidades do fogo para os seres humanos atualmente? Aí nós podemos pensar, né? Atualmente, para que a gente usa o fogo? A gente usa mais ou menos para as mesmas coisas. Nós usamos para cozinhar, em alguns lugares do mundo usa-se para se aquecer, em lareiras, etc. Mas nós usamos também muitas vezes como combustível nas caldeiras, para queimar carvão.
e etc. Aí, se vocês tiverem a criatividade de pensar em mais algum uso, podem colocar aí, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o certo nas questões que vocês acertaram, vão completar as questões que vocês erraram e vão me enviar a foto pelo Google Classroom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é por lá também que vocês vão tirar, tá bom?